Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a sua paz. A palavra de Deus dirigida a nós neste domingo apresenta a partilha como sinal mais presente em todas as leituras. E quando nós ouvimos a palavra partilha, ela deve ir para além daquilo que nós muitas vezes pensamos e logo associamos a uma doação. A partilha é algo importante para nós, parte daquilo que nos faz falta, daquilo que realmente nós sentimos quando partilhamos e devemos nos sentir bem. Não é nos sentirmos inseguros porque aquilo vai nos faltar, porque isso é partilha. Quando falamos também de partilha, nós não partilhamos aquilo que nos sobra, porque aquilo que nos sobra nós podemos associar às esmolas, e isso não vai nos fazer falta. Então partilha é essa disposição que me coloca igual ao outro. Aquilo que eu tenho, quando partilho com o outro que nada tem, nós nos tornamos iguais. E se nós olharmos, a vida de Jesus inteira foi partilhar aquilo que havia de melhor, aquilo que ele ouviu do Pai. Então isso é sempre ensinamento para nós. Nós que nos dizemos cristãos, devemos ter este senso da partilha enquanto algo bom, aquilo que também eu gostaria de receber. Então aqui nós estamos diante destas duas realidades questionadoras, e que aos nossos olhos, humanamente, sem fé, sem confiança, é impossível. Então nós começamos com a primeira leitura. Alguém com gratidão vem oferecer o pouco que produziu e produziu bem, que nós podemos associar com a disposição do nosso dízimo. Muitas vezes nós esperamos ter um acúmulo de certa quantia para começar a contribuir. Nós esperamos uma certa estabilidade da vida para poder partilhar, e assim a nossa vida vai passando. E o que nós vamos apegando? A nossa ganância, ao nosso egoísmo. E aí nós esperamos sempre o momento em que aquilo está sobrando, para podermos doar. Então chega este homem com estes 20 pães e uma quantidade de trigo para oferecer em gratidão. E o que o profeta diz? Partilha com o povo. Mas são só 20 pães diante de uma multidão de 20 pessoas, e o profeta insiste: partilha com o povo. E quando o homem obedece e partilha, aquilo se multiplica, que não falta nem para o homem, nem para devolver a sua oferta, e nem para aqueles que ali estavam. Então partilhou o pouco que tinha com confiança. Às vezes é isso que nós precisamos, de confiança. Então não é segurança do tanto que nós vamos ter, do tanto que nós precisamos, mas é confiança. E aí quando nós olhamos a primeira leitura e o Evangelho, elas se encontram. O que são 5.000 homens diante de 2 peixes e 5 pães? Humanamente impossível alimentá-los. Então aqui a realidade humana diante da realidade divina questionadora de Deus, que faz também a cada um de nós.
É interessante percebermos quando Jesus levanta os olhos, a primeira opção que nós precisamos ter na nossa vida, sempre erguer os olhos. Porque quando os nossos olhos se abrem, nós vamos perceber a realidade em que nós estamos inseridos. E aí vamos percebendo que o problema do outro também é meu. E se em uma comunidade de fiéis, se em uma sociedade existe miséria, pessoas que passam necessidade, é porque não compreenderam a dimensão da partilha, é porque ainda não levantaram os seus olhos, estão olhando só para si, apegados às suas seguranças. Então o Senhor levanta os olhos e percebe a realidade da multidão que se aproxima. E aí o que o Senhor diz: como nós vamos alimentar todos estes que estão se aproximando? O Senhor bem sabia o que tinha que ser feito. Mas quando Ele fala aquilo perguntando a um de seus discípulos e ao mesmo tempo questionando a todos, é para dividir o problema. Então, se nós somos cristãos, nós não podemos ser alheios à realidade que nos cerca. Então, esta atitude de Jesus é nos convidando para assumir a realidade do outro. O que nós vamos fazer? E quando nós não temos confiança, quando nós não fazemos a experiência da partilha, a experiência de fé, nós giramos em torno do problema, procurando uma forma de fugir deste problema. Não sei se vocês já perceberam, às vezes nas nossas realidades familiares, nas realidades políticas, nas realidades pastorais, quando surge um problema, quando a gente percebe um problema, o problema é exposto, apresentamos uma pequena solução e depois vamos pedir de novo o retorno daquilo, mas existem pessoas que não conseguem se desvencilhar do problema, voltam ao problema novamente. A fome continua, a miséria persiste, muitas pessoas continuam morrendo, e nós apegados ao problema sem resolver a solução. Então o Senhor nos questiona, e aí alguém apresenta um jovem com 2 peixes e 5 pães, e mais uma vez é humanamente impossível. E o que o Senhor diz com confiança: mande que todos se sentem, porque Ele sabia o que tinha que fazer. E quando nós olhamos para esta realidade do Senhor que vê o problema, não foge, nos chama junto com Ele para resolvermos o problema, e quando Ele manda que todos se sentem, isso quer dizer uma igreja que se organiza, uma igreja que precisa estar organizada para perceber aquilo que deve fazer. Então, desde muito tempo, o Senhor nos ensina que precisamos nos organizar. Então, é muito triste quando chegam cristãos diante da realidade organizada da igreja, com a vida bagunçada, e também querem bagunçar a vida da igreja. A desculpa é sempre que a igreja é burocrática, que a igreja é difícil, e é por isso que a igreja está assim. Porque nós queremos que resolva só o nosso problema, nós não nos colocamos dentro do contexto. Então, primeiramente, é preciso perceber a bagunça da minha vida, e não querer bagunçar o todo.
Então aquele que se diz cristão deve caminhar junto com a igreja, deve caminhar junto com o Senhor. E aí diz que isso é obediência. A obediência na primeira leitura e agora a obediência dos apóstolos a Jesus. Mandem que todos se sentem. E aí o Senhor pega aquilo que é tão pouco, dá graças e começa a distribuir, a partilhar. E assim vai passando 5.000 homens que são saciados o quanto queriam. É o que nos diz a leitura. E fez a mesma coisa com os peixes. Todos ficaram saciados e foi recolhido aquilo que sobrou. Olha a diferença, tanto na primeira leitura como no Evangelho. Sobrou a partir daquilo que foi partilhado, não daquilo que sobrou porque é uma esmola. Porque no meio do reino de Deus não pode haver pessoas mesquinhas. E quando diz que tudo aquilo foi recolhido em 12 cestos, quer dizer a totalidade, a plenitude, a graça de Deus que não falta a ninguém. Então nós temos este senso. Nós nos percebemos dentro desta igreja, nós nos comprometemos com esta igreja, nós levantamos os nossos olhos, percebemos a realidade do outro. Já parou para perguntar se a igreja onde você está, ela está bem, ela necessita de algo? Já parou para se perceber se eu estou me comprometendo com o lugar aonde eu estou? Então isso é compromisso divino. Isso é compromisso cristão. Quantos de nós usamos da igreja, necessitamos do seu serviço, mas quanto de nós devolvemos com graça aquilo que nós recebemos? Então por isso que nosso coração não pode ser um coração apegado. É um coração disponível. É um coração ciente da realidade aonde está. Que quando eu partilho aquilo que eu tenho e partilho de coração, não dou o que sobra e o que não me faz falta, eu me comprometo e a graça acontece. Então faça a experiência. Faça a experiência de pobreza, de dedicar um pouco daquilo que tem, aquilo que realmente lhe custa. Porque é assim que o Senhor faz conosco. O Senhor nos dedica a sua vida para a nossa salvação. O Senhor nos ama por primeiro e o que Ele pede a nós, amar a Ele sobre todas as coisas e aqueles que estão à nossa volta como a nós mesmos. Então isso é a experiência de Deus. É a experiência de confiança. E aqui nós podemos também lembrar de quando Jesus estava nas bodas de Caná e que a sua mãe percebe que o vinho vem a faltar e o que ela diz: fazei tudo o que ele vos disser, ou seja, sejam obedientes. E se nós pegarmos tantas outras passagens de pessoas que estão ali em situação extrema da sua vida e que o Senhor lhe pede: partilha que nada vai te faltar. Então nós precisamos ser como Paulo, prisioneiros de Deus, não nos sentirmos castigados por Deus. Aquele que é prisioneiro, ele é servo, ele é disponível, ele partilha o melhor que tem e nada lhe falta. Quando ele faz isso, a sua vocação se torna divina, e aqui nós estamos diante de uma realidade que todos nós fomos chamados.
Vocação não é só a realidade e a radicalidade de quem deixou a sua vida, a sua família para ser um religioso, um sacerdote. Mas todos nós somos vocacionados ao matrimônio, à vida de solteiro, à vida da radicalidade do batismo. E isso não pode ser peso, é disposição. Quando Paulo diz que nós devemos nos suportar uns aos outros, este suporte é o que nós devemos prestar àqueles que necessitam, não suportar porque nós queremos que tudo isso passe depressa, porque isso não é vocação, isso não é doação, isso não é disposição. Suportar com gratidão é perceber aquilo que nós precisamos fazer e fazer com amor. É isso que o Senhor nos pede. Então que a palavra de Deus nos amadureça para esta realidade que é nossa, para esta realidade que nos pede essa disposição, este serviço, este comprometimento. E não tenhamos medo daquilo que nos vai faltar. É preciso ter confiança para aquilo que nós vamos ganhar. E ter a certeza de que estamos preparados para receber tudo aquilo que Deus tem a nos dar. Aquilo que Deus quer nos oferecer. Então que sejamos discípulos e discípulas atentas e obedientes à palavra do Senhor, para que nada nos falte e nem falte ao nosso próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em